Por que, Senhor, te mantém afastado em tempos de tribulação? Essa é a pergunta corajosa que inicia o Salmo 10. Um clamor que ecoa nas madrugadas insones, nos momentos de injustiça e nas dores silenciosas do coração. Este salmo é para quem já se sentiu esquecido por Deus em meio ao caos, para quem já viu o ímpio prosperar enquanto o justo sofre. E, ao mesmo tempo, é um grito de fé que atravessa a dor, acreditando que Deus vê, ouve e agirá. O Salmo 10 nos leva a um confronto profundo com o problema do mal e com o aparente silêncio de Deus. Mas não é um salmo de desespero, pelo contrário, é uma jornada que parte do desabafo angustiado e chega à confiança restaurada. Nele, aprendemos que questionar Deus não é falta de fé, mas parte do relacionamento sincero com um Pai que conhece nossas fragilidades. O salmista não se cala diante do mal, e isso também nos ensina a não sermos indiferentes à injustiça. Neste vídeo, vamos mergulhar versículo por versículo neste salmo intenso e comovente, e descobrir algo profundo: como manter a fé quando parece que Deus está em silêncio diante das injustiças. Cada versículo nos revela verdades preciosas sobre o clamor dos oprimidos, a arrogância dos ímpios e a certeza de que o Senhor ouve e age no tempo certo. Fique até o final, porque além de uma reflexão rica e transformadora, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 10, uma oração que pode reacender em você a confiança no Deus que vê, ouve e defende os que confiam nele com um coração sincero. Verso 1. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Este versículo abre com uma pergunta ousada, carregada de dor e perplexidade. O salmista sente a ausência de Deus justamente no momento em que mais precisa dele. É um grito que brota da alma aflita, uma oração que nasce da angústia de quem olha ao redor e não entende o silêncio divino diante do sofrimento. Esse tipo de clamor mostra que a fé verdadeira não é imune à dor, mas é transparente diante de Deus. Davi não está perdendo a fé, mas buscando respostas no lugar certo. Ele transforma sua dor em oração, mostrando que, quando a alma geme, é melhor clamar do que calar. Mesmo nos dias escuros, quando o coração pergunta onde está Deus, somos chamados à autenticidade. Deus não exige que suprimamos a dor, Ele nos convida a levá-la a Ele. É na vulnerabilidade que sua presença se revela, mesmo quando não é visível, mesmo quando só o silêncio responde. Para refletir, você já teve coragem de perguntar a Deus onde Ele está no meio da sua dor? Sua fé tem espaço para dúvidas sinceras e orações honestas? Que áreas da sua vida hoje precisam ser entregues a Deus com mais verdade e menos máscaras? Verso 2. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam apanhados nas tramas que maquinaram. Neste versículo, o salmista denuncia a atitude dos ímpios que, cheios de orgulho, oprimem os vulneráveis. A arrogância aqui não é apenas uma postura interior, mas um comportamento ativo de perseguição, injustiça e abuso de poder. O pobre torna-se alvo da maldade daqueles que se sentem intocáveis e superiores. Essa realidade ecoa nos dias de hoje, quando vemos estruturas de poder sendo usadas para esmagar os que menos têm. A oração do salmista clama por justiça, uma justiça que reflete o caráter de Deus, firme, redentora e atenta aos corações. Ele pede que os ímpios sejam pegos nas próprias armadilhas, confiando em um Deus que vê além das aparências e não ignora a soberba humana. Esse clamor nos convida a ter compaixão pelos pobres e oprimidos, e a não silenciar diante das injustiças. Orar por justiça é também agir com justiça, refletindo, em atitudes, o Deus justo a quem servimos. Para refletir, você tem enxergado e acolhido as dores dos mais vulneráveis ao seu redor? Como você reage diante da arrogância dos que oprimem os pobres? Sua vida tem refletido o Deus justo que se levanta em defesa dos oprimidos? Verso 3. Pois o ímpio glória-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor. Neste versículo, o salmista revela o coração corrompido do ímpio. Ele se orgulha dos seus desejos egoístas, exalta o ganancioso e rejeita completamente a Deus. O que deveria causar vergonha torna-se motivo de vanglória. O desejo desordenado passa a ser celebrado, e o mal é aplaudido. Essa inversão de valores é um sinal de decadência espiritual profunda, onde o que é torpe é enaltecido, e o que é santo, desprezado. A avareza mencionada aqui vai além do amor ao dinheiro, é a idolatria do eu, uma vida centrada em si mesma,
sem compaixão nem temor a Deus. Ao exaltar o avarento e rejeitar o Senhor, o ímpio revela um coração que prefere o lucro ao amor, o poder à presença divina. Esse versículo nos convida a refletir sobre quem temos aplaudido, os que sobem pisando ou os que vivem com retidão. Que nossos valores se alinhem com os do céu, onde o humilde é exaltado e o justo é lembrado. Para refletir, quais desejos você tem alimentado em seu coração, os da carne ou os de Deus? Quem são as pessoas que você tem admirado ou exaltado? Em que áreas da sua vida você pode ter, sutilmente, renunciado ao Senhor em troca de algo passageiro? Verso 4. Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são, não a Deus. Este versículo mergulha na mente e no coração do ímpio. Ele está tão cheio de si mesmo que já não vê necessidade de buscar a Deus. Seu orgulho se tornou um véu que obscurece a realidade espiritual. A altivez do rosto representa um coração endurecido, uma postura arrogante que recusa a humildade essencial para encontrar o Senhor. A ausência da busca revela a presença da soberba. A frase "não há Deus" não é apenas teórica, é uma forma de viver. O ímpio age como se Deus não existisse, ignora a justiça, despreza os mandamentos e guia-se por seus próprios interesses. Essa negação prática é ainda mais perigosa que a verbal, pois molda atitudes e prioridades. Este versículo nos chama a refletir. Mesmo declarando fé, podemos viver como se Deus estivesse ausente quando nossas escolhas revelam orgulho e autossuficiência. A verdadeira fé se expressa em uma vida que busca reverência e depende do Senhor diariamente. Para refletir, suas atitudes mostram alguém que depende de Deus ou que vive como se ele não existisse. Você tem lutado contra a autossuficiência e o orgulho em seu coração? Que lugar a busca por Deus ocupa nas suas decisões diárias? Verso 5. Os seus caminhos são sempre prósperos, os teus juízos estão longe dele. Quanto a todos os seus adversários, ele sopra com desprezo. Esse versículo descreve a ilusão de invencibilidade que envolve o ímpio. Seus caminhos parecem sempre prósperos, ele acumula riquezas, influência e vitórias aparentes. Aos olhos humanos, ele parece ser bem-sucedido em tudo o que faz, mesmo agindo com injustiça. É essa prosperidade sem justiça que escandaliza o salmista, pois parece que Deus está distante e que o mal está vencendo. O problema não está na prosperidade em si, mas na atitude do coração. O ímpio vive como se os juízos de Deus estivessem distantes, agindo sem temor, como se não houvesse consequências eternas. Despreza os adversários com arrogância, alimentando uma falsa segurança baseada em ilusão. Este versículo nos lembra de que nem toda prosperidade indica aprovação divina. Muitas vezes, o silêncio de Deus é espaço para arrependimento, não ausência de justiça. A soberba do ímpio não ficará impune. Deus vê tudo e, no tempo certo, julgará com retidão. Sua justiça nunca falha, mesmo quando parece tardar. Para refletir, você já se sentiu indignado ao ver o ímpio prosperando sem ser punido? Como você lida com a sensação de injustiça quando parece que Deus está em silêncio? Sua esperança está baseada nas aparências do agora ou na certeza da justiça eterna de Deus? Verso 6. Diz em seu coração: não serei abalado, nunca me atingirá a adversidade. Este versículo revela a falsa segurança do ímpio. Em seu coração, ele declara com orgulho: nada pode me abalar. Essa é uma confiança que não vem de Deus, mas do ego inflado, da sensação de impunidade e do acúmulo de poder. O ímpio acredita que seu sucesso terreno é garantia de estabilidade eterna, um engano perigoso e comum. O problema não é a estabilidade, mas onde ela está firmada. Quem confia em bens, status ou astúcia constrói sobre areia. O salmista denuncia esse engano. O ímpio acha que jamais será abalado, ignorando a dor, a justiça e a queda. Mas Deus vê e age. A autossuficiência nos afasta da dependência do Senhor. Este versículo nos convida a refletir onde está nossa esperança. Só quem confia em Deus pode dizer, com humildade: não serei abalado. Já o soberbo, por mais invencível que pareça, cairá, pois nenhum orgulho resiste ao juízo do Altíssimo. Para refletir, em que você tem baseado sua segurança? Em Deus ou em suas próprias forças? Você reconhece que pode ser abalado,
mas ainda assim permanecer firme em Deus? Como reagiria se tudo aquilo que hoje te faz sentir seguro fosse abalado amanhã? Verso 7. A sua boca está cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da sua língua a maldade e iniquidade. Neste versículo, o salmista revela a podridão que sai da boca do ímpio. Suas palavras são instrumentos de destruição. Ele usa a linguagem não para abençoar ou construir, mas para amaldiçoar, enganar e oprimir. O que deveria ser canal de vida se transforma em ferramenta de maldade. Debaixo da sua língua, ou seja, oculto, disfarçado, estão a iniquidade e a intenção de ferir. As palavras revelam o coração, e aqui, vemos um coração corrupto, manipulador e violento. Não se trata apenas de discurso maldoso, mas de uma fala que gera injustiça e dor. O salmista mostra que o mal nem sempre vem com armas, mas com palavras envenenadas que destroem, espalham mentiras e incitam ódio. Este versículo é um alerta para tempos em que o discurso de ódio se alastra e a mentira corre solta. Precisamos vigiar o que ouvimos e falamos. Deus ouve cada palavra, e também trará justiça sobre o que foi dito com maldade. Para refletir, você tem usado suas palavras para abençoar ou ferir? O que sai da sua boca tem refletido o caráter de Deus ou revelado intenções egoístas? Como você tem reagido aos discursos maldosos e mentirosos ao seu redor? Verso 8. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Neste versículo, o salmista descreve a crueldade estratégica do ímpio. Ele não age por impulso, mas com frieza e premeditação. Esconde-se nas aldeias, locais que deveriam ser seguros, e arma emboscadas para atingir o inocente. É um retrato sombrio de quem faz do mal uma tática, usando o anonimato e a covardia para atacar quem não pode se defender. A maldade aqui é silenciosa, calculada, escondida atrás de aparências. O ímpio observa em segredo, fixa os olhos sobre o pobre como um predador à espreita, revelando uma violência que vai além do físico, inclui abuso, exploração e opressão disfarçada de normalidade. Davi clama a um Deus que vê o que é feito no oculto, mesmo quando a justiça humana falha. Este versículo é um chamado à vigilância espiritual, à compaixão pelos oprimidos e à certeza de que nenhum ato de maldade escapa ao olhar atento do Senhor. Para refletir, você tem percebido as injustiças que acontecem de forma silenciosa ao seu redor? Já se sentiu observado ou atacado por alguém que agia pelas sombras? Como podemos ser instrumentos de proteção e justiça para os inocentes e vulneráveis? Verso 9. Está ele de emboscada no esconderijo, como o leão no seu covil. Está de emboscada para apanhar o pobre. Apanham-o, colhendo-o na sua rede. Davi continua a denunciar o comportamento do ímpio, comparando-o agora a um leão no covil, pronto para atacar. A emboscada aqui é premeditada e cruel, uma imagem de caça, onde o caçador é covarde, mas letal. O alvo continua sendo o pobre, o indefeso, o que não tem para onde correr. O salmista revela a brutalidade com que os fracos são tratados por aqueles que abusam do poder. A figura da rede nos lembra de armadilhas invisíveis, que prendem de forma sorrateira. Trata-se não apenas de violência direta, mas também de sistemas de opressão, burocracias, corrupções, injustiças sociais. O mal, nesse contexto, é arquitetado, planejado, e se esconde atrás de aparência de normalidade. Esse versículo nos desafia a sermos vigilantes. Muitas vezes, as maiores crueldades estão disfarçadas em atitudes rotineiras. É preciso clamar por justiça, proteger os vulneráveis e denunciar as emboscadas do mal, e, acima de tudo, confiar que Deus vê cada armadilha lançada e promete libertar os que nele esperam. Para refletir, você já identificou armadilhas sutis que têm aprisionado os mais fracos ao seu redor? Tem se posicionado contra os leões escondidos em nossa sociedade? Como você pode agir para proteger os vulneráveis e promover justiça em sua comunidade? Verso 10. Ele pensa e trama maldades, no seu leito põe-se para o mal, persiste no caminho que não é bom, não rejeita o que é perverso. Este versículo expõe a mente do ímpio, que não apenas age mal, mas o planeja continuamente. A maldade não é ocasional, mas um estilo de vida cuidadosamente arquitetado. Desde o momento de descanso,
seus pensamentos são ocupados com más intenções, mostrando uma total ausência de arrependimento ou desejo de mudança. A persistência no caminho que não é bom revela a dureza do coração. O ímpio não hesita nem rejeita o que é perverso. Pelo contrário, abraça seu caminho sombrio com firmeza, desafiando a justiça e a moral. Esse versículo nos convida a examinar nossos próprios pensamentos. Estão alinhados com a justiça divina ou influenciados por intenções ocultas? O mal começa no interior antes de se manifestar em ações. Deus sonda o íntimo e nos chama à luz, ao arrependimento e a uma vida guiada por sua verdade. Para refletir, quais pensamentos você tem alimentado em sua mente diariamente? Você tem persistido em caminhos que sabe que não são bons? Como pode buscar a renovação da mente para rejeitar a perversidade e abraçar o bem? Verso 11. Diz em seu coração: Deus se esqueceu, cobriu o seu rosto, nunca verá isto. Este versículo revela a ilusão que alimenta a impunidade do ímpio. Ele acredita que Deus está distante, alheio ou até indiferente. A frase "Deus se esqueceu" mostra um coração corrompido pela arrogância, que confunde a paciência divina com a ausência. É a tentativa humana de silenciar a consciência diante dos próprios pecados. A expressão "cobriu o seu rosto" sugere a ilusão de um Deus ausente, como se o mal pudesse escapar do olhar daquele que tudo vê. É uma mentira perigosa, a de que o juízo nunca virá. O ímpio, crendo nisso, age com violência sem temor. Mas o salmista nos lembra de que Deus não está cego nem inativo. Ele vê, julga e age no tempo certo. Cada lágrima, injustiça e clamor serão levados em conta. O silêncio de Deus não é esquecimento, mas parte de sua justiça perfeita. Para refletir, você já se sentiu tentado a pensar que Deus se esqueceu de alguma dor sua? De que forma essa falsa ideia de Deus não está vendo pode afetar suas atitudes? Como você pode fortalecer sua fé na justiça de Deus, mesmo quando ela parece demorar? Verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Neste clamor, o salmista rompe o silêncio do sofrimento com uma súplica ousada. Ele chama Deus para agir: levanta-te, Senhor, como quem convoca um rei ao campo de batalha. É um grito de quem confia que o Senhor pode e vai intervir. Davi não se resigna diante da injustiça. Ele ora com fé e urgência. Levanta a tua mão é uma imagem poderosa da ação divina. No Antigo Testamento, representa força, justiça e livramento. Ao usar essa expressão, o salmista clama para que Deus haja, para que os humildes não sejam esquecidos e a dor dos oprimidos não seja ignorada. Esse versículo nos ensina que a fé verdadeira não é passiva, mas nos move a orar com ousadia. Clamar é reconhecer nossa dependência de um Deus que ouve, vê e intervém com justiça, no tempo certo, em favor dos que confiam nele. Para refletir, você tem clamado com fé pela intervenção de Deus nas suas lutas? A sua oração tem sido movida por confiança ou por desespero? Como pode ser mais intencional ao interceder pelos humildes e injustiçados? Verso 13. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: Tu não investigarás. Este versículo toca no orgulho do ímpio, que fala contra Deus em seu íntimo. Ele não blasfema apenas com palavras, mas com atitudes. Dizer no coração "tu não investigarás" revela uma profunda distorção, a ideia de que Deus não está interessado, atento ou disposto a intervir. É a negação da justiça divina, enraizada na arrogância humana. Esse tipo de pensamento é perigoso porque enfraquece a consciência e dá espaço para o mal se espalhar sem limites. Quem acredita que nunca será responsabilizado perde o temor do Senhor e mergulha na impiedade. Mas Davi, com fé e experiência, afirma que Deus não é omisso. Ele investiga, examina e julga não apenas ações, mas corações. Nenhuma blasfêmia passa despercebida, nenhuma maldade escondida escapa ao seu olhar. O ímpio pode negar o juízo, mas Deus continua justo, atento e soberano sobre todas as coisas. Para refletir, você já percebeu pensamentos que, mesmo não verbalizados, desonram a justiça de Deus? Como cultivar um coração que confia na justiça de Deus, mesmo em silêncio? O que você diria hoje a alguém que pensa que Deus não vê ou não se importa? Verso 14. Tu o tens visto, porque atentas para o trabalho e enfado,
para o retribuíres com a tua mão. A ti se entrega o pobre, tu és o ajudador do órfão. Davi rompe a ilusão do ímpio e afirma a verdade. Deus vê. Ele observa atentamente o sofrimento e o esforço dos que são oprimidos. Nada escapa ao seu olhar. O trabalho do aflito, suas lágrimas silenciosas, suas noites em claro, tudo está diante de Deus. E ele não vê com indiferença, mas com a intenção de agir, de retribuir, de fazer justiça com suas próprias mãos. Neste versículo, encontramos consolo para os que se sentem esquecidos. O pobre se entrega a Deus porque sabe que nele há refúgio. O órfão, símbolo da vulnerabilidade, encontra no Senhor um ajudador fiel. Deus não apenas vê, mas acolhe, intervém e defende os indefesos como um pai justo e atento. É um convite à rendição, confiar plenamente naquele que conhece nossa dor e carrega nosso fardo. Em vez de buscar soluções humanas, somos chamados a descansar nos braços daquele que nunca falha, o ajudador presente e fiel. Para refletir, você crê que Deus vê detalhadamente o que você vive e até o que ninguém mais vê? Em que áreas da sua vida você precisa se entregar mais completamente ao cuidado de Deus? Como você pode ser um reflexo do caráter de Deus, sendo ajudador dos que estão desamparados? Verso 15. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que a nenhuma ache. Neste clamor intenso, Davi pede que Deus intervenha de maneira decisiva. Quebra o braço é uma expressão simbólica para enfraquecer o poder do ímpio. O braço representa a força, a capacidade de agir com maldade. É um apelo por justiça firme, que retire do perverso a habilidade de continuar oprimindo. Não é vingança pessoal, mas um grito por livramento coletivo. A frase busca sua impiedade até que nenhuma ache revela o clamor por uma justiça que vá além da aparência, uma purificação profunda, que exponha e trate todo o mal oculto. É uma oração ousada. Senhor, vasculha até a raiz da maldade. Este versículo nos ensina a orar por transformação real, não apenas por contenção do mal, mas por seu desmantelamento. Que Deus quebre as estruturas da injustiça e revele tudo o que se esconde nas sombras. Sua justiça é ativa, redentora e não deixa nada impune. Para refletir, você já orou para que Deus quebrasse o poder da injustiça em sua vida ou ao seu redor? Existe alguma área onde você sente que o mal ainda não foi tratado pela justiça divina? Como seria sua vida e sua sociedade se Deus buscasse e removesse toda impiedade até não restar nenhuma? Verso 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Neste versículo, Davi afirma uma verdade que transforma a perspectiva do justo. O Senhor é Rei, e não por um tempo limitado, mas eternamente. Em contraste com o aparente domínio passageiro dos ímpios, Deus reina com soberania absoluta e perpétua. Essa declaração não é apenas teológica, é um antídoto contra o desespero. Quando tudo parece caótico, lembrar que Deus reina eternamente traz alívio e confiança. A segunda parte do versículo anuncia o fim do domínio dos que rejeitam a soberania de Deus. Os opressores, que parecem invencíveis, serão removidos da terra do Senhor, mostrando que o mal será desarraigado e a justiça prevalecerá. É uma promessa de restauração e vitória do reino de Deus sobre todo o sistema injusto. Este versículo nos convida a alinhar nossa visão com a eternidade. Reinos humanos caem, mas o trono de Deus permanece. Quem se refugia nesse Rei eterno vive com esperança firme e coragem diante das adversidades. Para refletir, você tem vivido com a consciência de que o Senhor reina eternamente? Em que áreas da sua vida você precisa lembrar que Deus está no trono? Como essa verdade pode te dar força diante das injustiças e incertezas do presente? Verso 17. Tu, Senhor, ouviste o desejo dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Neste versículo, Davi revela a ternura de Deus em meio ao clamor dos humildes. Enquanto o ímpio acredita que Deus não vê, o salmista declara o oposto: o Senhor ouve o desejo dos mansos. O coração quebrantado não passa despercebido ao Rei dos céus. Deus não apenas escuta, ele responde com consolo, com presença e com direção. A promessa de que Deus confortará os corações mostra que ele não é um juiz distante, mas um pai que se aproxima dos feridos. Há um cuidado íntimo no relacionamento entre Deus e os mansos.
Ele conhece as intenções mais profundas, o silêncio das dores não ditas, o anseio que ninguém compreende, e oferece consolo que nenhuma palavra humana pode oferecer. O Salmo afirma também que os ouvidos de Deus estarão abertos. É uma imagem de prontidão contínua, de atenção ativa e constante. Mesmo quando parece que nada acontece, o Senhor permanece atento às súplicas dos que confiam nele. Ele acolhe, responde e age a favor daqueles que o buscam com coração sincero. Para refletir, você crê que Deus ouve não só suas palavras, mas também os desejos mais profundos do seu coração? Que tipo de consolo você precisa hoje, e você tem buscado esse conforto na presença de Deus? Como cultivar um coração manso e sensível para reconhecer a voz e a resposta do Senhor? Verso 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Davi encerra o salmo com uma afirmação de fé na justiça divina. Ele declara que o Senhor age em favor do órfão e do oprimido aqueles que não têm voz, defesa ou proteção humana. É uma imagem do coração compassivo de Deus, que se inclina para os mais vulneráveis, para erguer, restaurar e fazer justiça. A segunda parte do versículo revela o propósito da intervenção divina, para que o homem da terra não mais use de violência. Ou seja, a ação de Deus visa quebrar o ciclo do mal. O Senhor não apenas consola os feridos, ele confronta os violentos. Ele limita o avanço da impiedade e estabelece um padrão de justiça que deve ser respeitado. Este verso também traz uma esperança profética. É como se Davi dissesse: haverá um tempo em que o mal será silenciado e os fracos não mais serão esmagados. Essa é a promessa de um Deus que vê, que age e que governa com justiça eterna. Diante da violência, a fé nos conduz a confiar no Deus que não permitirá que ela triunfe para sempre. Para refletir, você acredita que Deus está comprometido em defender os vulneráveis e fazer justiça? Como você pode ser um instrumento de Deus na proteção do órfão e do oprimido? Em tempos de violência e injustiça, como renovar sua fé na justiça final de Deus? Podemos concluir que o Salmo 10 é um clamor nascido do abismo da dor, mas que encontra resposta no alto trono da justiça divina. É a oração de quem não entende o silêncio de Deus, mas escolhe continuar crendo. Em meio às ações impiedosas dos arrogantes, o salmista não abandona a fé, ele a transforma em súplica viva, intensa, que atravessa os céus em busca de respostas. Essa é a fé que resiste, aquela que ora, mesmo sem ver. Cada versículo é como um espelho da realidade que ainda vivemos. O mal, muitas vezes, parece prosperar. Os humildes continuam sendo esquecidos pelo mundo. Mas este salmo nos ensina que Deus vê, ouve e age. Ele não se deixa enganar pelo disfarce dos ímpios nem permanece inerte diante do sofrimento dos justos. Sua justiça é certa, ainda que venha em tempo diferente do nosso. Que esta mensagem nos desperte do comodismo e reacenda em nós a chama de uma oração ousada. Que não sejamos apenas observadores do mal, mas intercessores fervorosos. Que tenhamos coragem para clamar: levanta-te, Senhor, e sensibilidade para ouvir os clamores dos que estão caídos. Porque o Deus que escuta o gemido dos humildes ainda está no trono, e seu reino jamais será abalado. Se você já sentiu que os maus prosperam enquanto os justos sofrem, esse salmo é para você. Se você já orou em meio ao silêncio e se perguntou onde está Deus, esse salmo é para você. Se o seu coração clama por justiça, mas tudo à sua volta parece impunidade, esse salmo foi escrito para te lembrar: Deus vê, ouve e não falha. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 10 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com o Criador e permita que Ele renove em você a confiança na sua justiça, a força para clamar e a esperança de que Ele protege os humildes e derrota o mal. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 10. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que Deus está atento ao seu clamor, nunca esquece os aflitos, e é o justo juiz que age em favor dos que nele confiam. Oração inspirada no Salmo 10. Senhor Deus Todo-Poderoso, porque às vezes parece que te escondes nas horas mais difíceis, porque o mal avança com tanta ousadia, enquanto os humildes choram em silêncio. Hoje venho diante de ti como Davi, com o coração aflito,
mas ainda cheio de fé. Clamo, Senhor, levanta-te. Ouve o gemido dos injustiçados, responde ao clamor dos que confiam em ti mesmo sem compreender. Tu és o Deus que vê tudo. Nada te escapa. Tu conheces os caminhos dos ímpios e sondas as dores dos quebrantados. Por isso, entrego a ti minha indignação, minha angústia e minha esperança. Mostra a tua justiça, Senhor. Não permitas que o orgulho fale mais alto que a verdade. Defende os humildes, levanta o teu braço forte e desfaz os planos dos que se levantam contra os teus filhos. Que o teu nome seja glorificado até mesmo no meio das lágrimas. Dá-nos paz no tempo da espera, coragem no tempo da prova, e esperança no tempo do silêncio. Tu és Rei eternamente, reina sobre nossas dores, reina sobre essa geração. Que o teu juízo alcance os corações e que os aflitos encontrem abrigo em ti, nosso refúgio seguro. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca esquece os aflitos e está sempre atento ao clamor dos humildes. Que juntos possamos redescobrir a esperança, a justiça e a fidelidade de um Deus que é refúgio e defesa para os que confiam nele. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você a confiança de que Ele é justo em seus julgamentos, que fortalece o seu povo e protege os oprimidos. Que seus olhos se abram para ver a justiça e a misericórdia de Deus agindo em sua vida, e que seu coração nunca se esqueça de que, mesmo nas dificuldades, Ele é o seu alto refúgio. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.